porque não há aprendizado sem manchas. O Brasil enfrenta a Turquia de novo nas semifinais da Copa. Os dois Ronaldos preocupam Luiz Felipe. O fenômeno faz tratamento especial para combater as dores musculares. Ronaldinho Gaúcho espera a punição na reunião do comitê da FIFA. E o técnico Luiz Felipe já está de olho no próximo adversário. A revelação africana diz adeus à Copa. A alegria senegalesa não resiste ao gol de ouro turco. A felicidade vermelha passa pelo Egito. Erros do juiz tiram da Espanha a chance de continuar no Mundial. E a torcida coreana para o país de novo para comemorar a classificação histórica. E você vai ver também, traficantes usam igrejas em favelas como posições de combate. Operação no Morro do Rio descobre arma que dispara foguete contra tanques. A terra treme no Irã e o número de mortos passa de 500. Luiz Inácio Lula da Silva divulga o programa econômico do PT e os demais candidatos revelam seus planos de governo para combater a especulação. Agora no Jornal Nacional. Boa noite. Turquia e Coreia se juntam a Brasil e Alemanha no grupo das 4 melhores seleções do mundo. É a Copa em clima de decisão. Bom dia, Fátima Bernardes. Boa noite, Chico. Boa noite para todo mundo aí no Brasil. A partir de hoje, as notícias da Copa vão ser apresentadas aqui da cidade de Omiá, na província de Saitama, a 6ª sede do Brasil neste Mundial. Nós estamos no hotel que serve de concentração para a nossa equipe, que virou atrativo para os brasileiros que moram por aqui e para quem está seguindo, acompanhando a seleção brasileira. E por falar em seleção, a preocupação agora é com os Ronaldos. Ronaldinho Gaúcho ainda não sabe quantos jogos de suspensão vai pegar pela expulsão na partida contra a Inglaterra. E Ronaldo, artilheiro, está com um problema físico e corre o risco de não disputar a semifinal contra a Turquia. Japoneses curtindo um banho de imersão, água quentinha, hidromassagem e o melhor, ilustres companheiros de touca, titulares da seleção semifinalista, que chegou a Saitama sem muito serviço. A obrigação é descansar, não para os reservas, que deram algumas voltas em torno do hotel. Enquanto isso, Ronaldinho voltava de uma clínica, onde fez uma ultrassonografia. Desde o primeiro tempo contra os ingleses, sente dores na coxa. No intervalo, eu já disse que estava com algum problema muscular na coxa e estava bem cansado. Ele jogou mais 24 minutos e foi substituído. Chegou mais tarde ao banho de piscina, não vai participar do primeiro treino com bola e o problema pode até ir além disso. Ronaldo participou das últimas rodadas do campeonato italiano, em seguida se apresentou à seleção brasileira e em 33 dias foram 7 partidas. 2 delas disputadas integralmente. É a maior sequência de jogos nos últimos 3 anos. E os médicos ligaram o sinal de alerta. Dá para garantir a presença dele no jogo? Ainda não. Para o jogo de quarta-feira ainda nós não vamos garantir. Vai depender de como ele vai reagir ao tratamento que vai ser colocado. Ronaldo vai fazer 3 sessões de fisioterapia por dia. Está confiante. Eu já fui medicado, já está tudo bem. Espero que consiga recuperar aí para o próximo jogo. Luiz Felipe está preocupado e já anunciou o substituto em caso de necessidade. É o Luizão. Naturalmente é o Luizão. A resolver, uma satisfação a curtir. Luiz Felipe está encantado com o desempenho de Rivaldo. O Rivaldo quer ser o jogador da Copa e quer fazer dessa Copa algo inesquecível para ele e para todo brasileiro. E eu passo a ele aquilo que eu mais desejo dele, ou seja, que eu vejo nele, confiança. Depois de cumprir a promessa de levar a seleção às semifinais e de sofrer como nunca contra os ingleses, ele está aliviado, confiante, mas sem excesso. Não é uma equipe maravilhosa, mas é uma equipe competitiva. E o Brasil ia ter uma equipe competitiva. Está dando para o gasto. A Turquia precisou do gol de ouro para eliminar a revelação da Copa, o Senegal. Uma vitória que alimentou o clima de revanche dos turcos contra o Brasil. A noite de lua bonita era a noite da lua e estrela. Da história do futebol turco. Vontade de vencer e desejo de vingança. A Turquia comemorou a classificação para a semifinal e festejou também o fato de reencontrar o Brasil nesta Copa. O zagueiro Korkmaz disse que eles estão orgulhosos, mas não satisfeitos. Vamos tentar esquecer o primeiro jogo contra o Brasil, que perdemos com alguns erros de arbitragem. Vingança? Eu só digo que não queremos ir para a Coreia.
queremos ficar no Japão até o fim. O zagueiro Kormaz não quer ir para a Coreia porque é lá que os perdedores do meio de semana vão disputar o terceiro lugar da Copa. Os vencedores irão para Yokohama, no Japão, decidir o título. A conquista da vaga para as semifinais já foi considerada um prêmio para a torcida. Turcos e senegaleses assistiram ao jogo juntos em Paris. Dividiram o nervosismo até a hora do gol, quando começou a festa vermelha. Comemoração também nos cafés e shoppings de Istambul. Mas a maioria dos torcedores foi para a rua. Milhares de pessoas se reuniram nesta praça para festejar a conquista histórica, sem se preocupar ainda com o Brasil. Pela primeira vez na Copa, tristeza em Dakar. O presidente Abdoulaye Wade foi até a torcida e disse que os senegaleses devem ter orgulho do futebol apresentado pela seleção do país. Segundo televisões da Turquia, um homem morreu de ataque cardíaco e outras 4 pessoas em acidentes de trânsito durante as comemorações. 18 torcedores ficaram feridos por tiros disparados para o ar. O técnico Luiz Felipe Scolari prestou atenção em cada detalhe do jogo que decidiu o adversário do Brasil na semifinal. Felipão assistiu a Turquia e Senegal na concentração do Brasil aqui em Omiá, ao lado da comissão técnica. Alguns jogadores também deixaram os quartos para acompanhar a partida que classificou os turcos. Enquanto o coordenador Antônio Lopes e o técnico Luiz Felipe Scolari discutiam os pontos fortes dos nossos adversários da próxima quarta-feira, Roberto Carlos e Juninho mantinham um olho no jogo e outro na sobremesa. Galvão, você gostou da gente enfrentar de novo a Turquia? Você é uma pessoa que tem boa memória, né? Muitas vezes nós falamos aqui que está a cada dia mais parecido com a Copa de 94. Na Copa de 94, o Brasil também chegou à semifinal contra um adversário que tinha jogado na primeira fase. No caso, a Suécia. A Turquia é um adversário duro, é um adversário difícil. O Brasil só chegou à vitória na primeira fase com um pênalti que não existiu, mas talvez tenha sido o jogo onde o ataque brasileiro melhor produziu, ou não foi mais bem sucedido, mas criou muitas oportunidades de gol. O Senegal é um time imprevisível, a Turquia é previsível. A seleção brasileira já sabe como a Turquia joga. E tem uma vantagem, o grande craque turco, o Hakan Şükür, não está jogando nada. Está passando a Copa em branco, jogando absolutamente nada. Eu estou muito otimista para jogar contra a Turquia. E em relação a essa dúvida sobre a participação do Ronaldo Nazário, o fenômeno? Bom, nós estávamos mostrando aí, o problema existe, o problema realmente existe. Agora, uma evolução. Eu conversei com o Ronaldinho ontem por volta de 11 horas da noite. Ele está extremamente otimista. Ele me disse, olha, não tem nada que eu não tenha contado antes no programa, no bate-bola. Eu sinto uma dor aqui, não há lesão, foi feito um exame, não há lesão. Eu já estou melhor, a dor está diminuindo e você vai ver, eu vou treinar em segunda-feira. Eu já vou treinar segunda-feira e vou jogar, pode dizer que eu vou jogar. Mas falei com o Runco agora, há 5 minutos, você estava começando o jornal, estava no telefone conversando com ele e me disse, realmente existe uma evolução, existe uma melhora, o cronograma vai ser seguido, mas esse otimismo do jogador é fundamental. Senti o médico também um pouquinho mais otimista. Eu acho que ele joga. O Filipão ontem também na coletiva estava otimista porque disse que acredita muito na vontade do Ronaldo e que ele está disposto e que vai fazer o tratamento. Daqui a pouco outras notícias da seleção. Um juiz egípcio atravessa o caminho da Espanha na Copa e nossos repórteres mostram como foi a festa da classificação dos coreanos para as semifinais. Em instantes, traficantes usam as igrejas das favelas como pontos de observação e a polícia apreende com bandidos do Rio uma arma que destrói até tanques. Neste sábado, Serginho Groisman comanda a festa no Altas Horas. Você vai curtir o som de Sérgio Reis, os sucessos de Hit e ainda tem altos papos com a repórter Sandra Anneberg, com o técnico Vanderlei Luxemburgo e com a turma do Big Brother Brasil. Neste sábado, depois de Supercine, Altas Horas. Você que investe em fundo de renda fixa ou DI, quer conhecer uma nova opção? Fundo de investimento imobiliário. Você compra uma cota e participa da renda mensal do imóvel. Esta é a Torre Norte, um ícone da cidade de São Paulo e um dos maiores e mais modernos edifícios comerciais da América Latina. Fundo Imobiliário Torre Norte, um investimento que une a segurança do mercado imobiliário com a agilidade do mercado financeiro. São 34 andares totalmente ocupados e já rendendo, com contratos de locação de longo prazo reajustados pelo IGPM. Além disso, é administrada pela Tishman Speyer Method,
um dos maiores grupos imobiliários do mundo. O retorno é imediato. Quem investiu já está recebendo seus rendimentos. As cotas são a partir de R$ 52.105 com pagamento em 12 vezes. Ligue agora mesmo, as cotas são limitadas. E prepare-se para viver de renda. Recomenda-se a leitura do prospecto de distribuição pública de cotas. Ela é charmosa, romântica e vive muito feliz ao lado da mãe, mas não quer nem ouvir falar do pai. Que culpa você tem que o seu pai é um sujeito como aquele? Uma jovem apaixonada que sempre perde o controle quando encontra sua grande rival. Ela pula em cima, ela não descansa. E ela não vai descansar enquanto ela não conseguir o que ela quer. Por Amor, de Manuel Carlos. Um grande sucesso. De volta a partir do dia 1º em Vale a Pena Ver de Novo. O poder paralelo no estado do Rio. Bandidos usam igrejas em favelas como posição de combate na guerra do tráfico. E hoje a polícia teve mais uma prova do armamento dos criminosos. Uma bazuca sueca antitanque. A arma, que lança uma espécie de foguete e serve para destruir blindados, foi apreendida pela polícia com o traficante Fábio Barbosa, conhecido como Sassá. Ele tinha também uma pistola, uma granada argentina e 3 quilos de cocaína. O traficante, ex-soldado da Polícia do Exército, uma tropa de elite, foi morto num tiroteio com a polícia numa favela do subúrbio. A criminalidade e a violência nos morros do Rio estão preocupando todas as igrejas. Uma pesquisa mostra que no Rio, em áreas dominadas pelo tráfico, regiões carentes, há até 20 vezes mais igrejas não católicas do que católicas. São os pastores dessas igrejas, geralmente protestantes ou evangélicas, que precisam conviver com os traficantes, com o crime organizado. Alguns anos atrás, na minha própria igreja, eles realmente usaram a laje da igreja. E daí, no outro dia, chegava, tinha cápsula de armamento, tudo. Hoje, houve uma reunião de pastores para discutir o trabalho em áreas de violência. O pastor de Gana, na África, é o superior da igreja presbiteriana no mundo inteiro e já trabalhou em áreas de grande criminalidade, como Filipinas e Angola. Ele diz que os pastores não podem ser coniventes com os criminosos, mas a condenação mais veemente vem da Igreja Católica. O padre haitiano Pierre Roy é o coordenador do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Ele vive na Baixada Fluminense há 7 anos. Diz que sente vergonha de ter que pedir autorização para os bandidos para ir em algumas igrejas ou visitar fiéis. É uma frustração muito grande ter que pedir permissão velada para poder realizar atividades comunitárias. Tem que ter uma mobilização da população junto com ações governamentais que permitem que seja derrotado o crime organizado. E amanhã completam-se 3 semanas do assassinato do jornalista Tim Lopes, morto por traficantes. Até agora, 7 bandidos foram presos, mas os 4 principais acusados de comandar o crime ainda estão soltos. Amanhã, no Rio, haverá uma passeata pela paz e em protesto pela morte de Tim Lopes, organizada por vários setores da sociedade. Preso em Foz do Iguaçu, um libanês acusado de enviar dinheiro para grupos extremistas do Líbano. Assad Khalil Barakat foi preso por determinação do Supremo Tribunal Federal a pedido da Justiça do Paraguai. Em setembro do ano passado, a polícia paraguaia encontrou na loja dele em Cidade do Leste vídeos com treinamentos terroristas. Presos 3 suspeitos do assassinato do caseiro do sítio do presidente Fernando Henrique em Ibiúna, São Paulo. Joaquim Antônio da Silva foi morto a tiros quinta-feira dentro do sítio. A polícia diz que os 3 presos fazem parte de uma quadrilha acusada de roubos na região e temiam ser denunciados pelo caseiro. Um raio-x da violência e do medo. Você vai ver amanhã no Fantástico. Depoimentos exclusivos revelam como entram as armas e os celulares na maior prisão de segurança máxima do Brasil. Nossos repórteres mostram onde fica o território controlado pelo tráfico. O temor das pessoas que vivem ao lado do perigo. Tom Cruise, quarentão, fala com exclusividade a Fantástico.
Uma foca assassina se prepara para atacar pinguins no planeta azul. É a Glória, Sandy Júnior em Paris. É pé quente. Mel e Giló dão um grito de guerra. Pra frente, Brasil. Vamos torcer juntos que venha a Turquia de novo. O Brasil cada vez mais perto do penta. Você já sabe, né? Domingo, é claro que não vai dar para perder o Fantástico. Eu espero você. Domingo de temperatura baixa em grande parte do Brasil. Uma frente fria passa pelo sudeste e traz uma forte massa de ar polar. Pode gear em várias cidades do Rio Grande do Sul. Em Bagé, a vegetação amanheceu coberta de gelo. Pode nevar esta madrugada nas serras gaúcha e catarinense. O tempo fica nublado com chuvisco na grande área escura que vai do Espírito Santo até Mato Grosso. Na grande área clara, um dia ensolarado. Nas outras áreas ocorrem pancadas de chuva. Mínima de 2 graus em Porto Alegre e máxima de 34 em Palmas. Em instantes, um terremoto no Irã mata mais de 500 pessoas. O tremor destruiu cidades inteiras. Agora você pode escolher mais estilo, mais desempenho, mais espaço. Novo Ford Fiesta, sua próxima grande escolha. O novo Nokia 82 vem assim. O mundo já fala através de imagens. Agora é a vez do seu celular. Hace 3 años que Petrobras es la proveedora oficial de combustible para el equipo BMW Williams en la Fórmula 1. Con tanta tecnología, escoger aliados es una tarea muy seria. Cualquier pequeño detalle puede convertirse en algo decisivo. Incluso el piloto. É ele. Oi, eu preciso falar... Ele não quer falar com você. Mas eu preciso falar com ele. Não volta mais aqui, não. Ele não vai falar com você. E aí, pai? Ele foi embora? Filho, você vai encontrar um rapaz que te mereça. Respeitar as diferenças é tão importante quanto usar camisinha. Ministério da Saúde, Governo do Brasil. Boa tarde. O senhor pode tirar o capacete, por favor? Pois não, seu guarda. Capacete Pius, hein? Claro, seu guarda. É mais leve, seguro. Dá pra tirar o forro e lavar. Tá vendo? Não embaça a visena. Peraí. Você não é o... Chuca Bala. Ah, tá liberado, Chuca Bala. Pode ir. Seu guarda, esse Pius aí é meu. Alô, Juca! Pius, o nosso capacete. O irmão do prefeito Celso Daniel, assassinado em janeiro em São Paulo, fez hoje novas denúncias sobre o suposto esquema de propina da Prefeitura de Santo André, administrada pelo PT. De atribuição da Os promotores que denunciaram esta semana o caso de cobrança de propina na Prefeitura do PT em Santo André estão com outras 5 investigações em andamento, todas sobre suspeitas de irregularidades na administração de Celso Daniel. Hoje, João Francisco Daniel, irmão do ex-prefeito, fez novas denúncias. Ele disse ter obtido informações de ex-funcionários públicos de que a cobrança de propina não acontecia somente nas empresas de ônibus. Esse esquema era também usado na coleta de lixo, era usado na construção de escolas, na construção do terminal. Coincidentemente, sempre constava o nome desse senhor Ronan, sempre constava o nome do senhor Klinger e sempre constava o nome do senhor Sérgio. Klinger Luiz de Oliveira é o secretário de Serviços Municipais. Ronan Maria Pinto é dono de empresas de ônibus e de coleta de lixo, que tem contrato com a Prefeitura de Santo André. Ele também é sócio de Sérgio Gomes da Silva em empresas que prestam serviços para outras administrações do PT. Os empresários são investigados há 2 anos pelo Ministério Público.
Sérgio era amigo de Celso Daniel e estava com ele na noite do sequestro que terminou em morte. Para João Francisco, a morte do irmão foi queima de arquivo. Quando ele ficou sabendo que o dinheiro em Santo André estava sendo desviado para bolsos de pessoas que não para o partido, é que ele começou a tomar providência. A polícia considera que o crime foi esclarecido com a prisão de 10 homens. Mas, diante da nova denúncia, o Ministério Público vai investigar se há outros envolvidos. As investigações relativas à morte ao prefeito Celso Daniel nunca foram fechadas. Há uma ação penal em andamento, tudo indica que os autores são aqueles que estão processados, mas nós estamos atentos à questão do motivo. Hoje, o líder do PT na Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, disse que as denúncias de propina em Santo André são mentiras e preferiu acusar o governo federal. Ele afirmou que logo após a morte de Celso Daniel, telefones de várias pessoas ligadas ao PT foram grampeados para prejudicar o partido. Nós temos números, temos documentos que comprovam essa medida. O pedido que a gente faz ao governo, ao ministro da Justiça, é que pare com esse tipo de política, que isso não é bom para o Brasil. A assessoria de imprensa do Ministério da Justiça disse que o ministro Miguel Reale Júnior não tem conhecimento de grampo algum e chamou a denúncia do PT de invencionice. A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto informou que a presidência da República não vai se pronunciar sobre o assunto. Um terremoto no Irã matou mais de 500 pessoas e reduziu cidades inteiras a escombros. 2.000 pessoas estão feridas e 25 mil perderam as casas. Às 7h30 da manhã, muitos iranianos acordaram com o terremoto que atingiu o grau 6 na escala Richter. A província mais atingida foi a de Qazvin, a 225 quilômetros da capital Teherã. 52 cidades ficaram arruinadas. Há quase 40 anos, outro terremoto arruinou a mesma região e matou mais de 12 mil pessoas. O publicitário Carlito Maia morreu hoje aos 78 anos em São Paulo. Internado há 20 dias, ele sofria de uma doença crônica degenerativa. Nos anos 60, o mineiro Carlito Maia já era um profissional de renome em publicidade e comunicações. Desde então, ganhou notoriedade pela participação ativa em movimentos sociais e na política. Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Na música, participou do lançamento da Jovem Guarda. Carlito Maia foi diretor de comunicação da TV Globo e se destacou pelo talento em formular frases de grande efeito. O corpo do publicitário deve ser cremado, como era o desejo dele. Daqui a pouco, Luiz Inácio Lula da Silva divulga os principais pontos do programa econômico do PT. E na Fórmula 1, o colombiano Montoya sai na frente no Grande Prêmio da Europa. Neste domingo, a temperatura máxima tá do outro mundo. Oi, eu sou o Gasparzinho. Porque a criaturinha mais simpática do além vai aprontar pra valer. Prazer em conhecer o senhor. Gasparzinho, o fantasminha camarada. Uma produção de Steven Spielberg, com Bill Pullman e Christina Ricci. Neste domingo, 4:15 da tarde. Em temperatura máxima. Às vezes, para defender os seus interesses para valer, você precisa mudar de atitude. Mude para o Diário de São Paulo, o jornal que encara o mundo com um único ponto de vista, o seu. Diário de São Paulo, a nova atitude na informação. Promoção Torcida Brasil rumo ao Penta Alpine Veículos. Mais de 1.000 veículos novos e seminovos com garantia. Descontos de até R$2.000. Tudo sem entrada. Neste final de semana em nossos 5 endereços. Compre um veículo e ganhe uma camiseta para torcer pela seleção. É neste sábado e domingo até às 18 horas. Loja Shopping Parque Dom Pedro, aberto todos os dias até às 22 horas. Comemore as vitórias da seleção de carro novo. Promoção Torcida Brasil rumo ao Penta Alpine Veículos. Uma goleada de ofertas pra você. Olha como é fácil transferir as chamadas com o kit Tô Aqui. Estrela 21, estrela outra vez. Telefone de onde eu vou, quadradinho e terminou. Transferiu. Mais uma vez. Estrela 21, estrela outra vez. Telefone de onde eu vou, quadradinho e terminou. Kit
Tô aqui da Telefônica. Atendimento simultâneo mais transferência de chamadas. Só R$ 4,90 por mês. Primeiro mês grátis, ó. Esperança. Maria tentou fugir de casa para reencontrar Tony, mas seu pai descobriu tudo. E eu tava fugindo da vida que o senhor me dá. Eu te mostro. E está cada vez mais difícil ela conseguir escapar do casamento com Martino. E eu disse já que não vou me casar com o senhor Martino. Tuo padre che risolve questo. Já está resolvido. Hoje, depois do Jornal Nacional, Esperança. O pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, antecipou hoje pontos do programa econômico que vai adotar se for eleito presidente da República. O anúncio foi feito num momento de turbulência no mercado financeiro, que, segundo analistas internacionais, é provocada por incertezas no quadro eleitoral. O encontro do PT para discutir programa de governo coincidiu com o fim da semana mais tumultuada do mercado financeiro nos últimos tempos. Luiz Inácio Lula da Silva, que neste momento está na frente nas pesquisas de opinião, antecipou alguns pontos que pretende adotar caso eleito. Leu um documento que chamou de Carta ao Povo Brasileiro. Na carta, Lula faz duras críticas ao governo. Diz que a crise atual não é apenas especulação, é também consequência da fragilidade e da vulnerabilidade provocadas pelo grande crescimento da dívida interna e da dívida externa. Lula também acusa o governo de, em 1998, ter escondido a informação de que o real estava artificialmente valorizado e, portanto, sujeito a ataques especulativos. Lula também acusa o governo de ter fracassado ao não conseguir aprovar uma reforma tributária para acabar com os impostos que encarecem a produção. Veja os principais trechos da carta. Transição criteriosa. O PT e seus parceiros têm plena consciência de que a superação do atual modelo, reclamada enfaticamente pela sociedade, não se fará num passo de mágica de um dia para o outro. Não há milagres na vida de um povo e de um país. Será necessária uma lúcida e criteriosa transição entre o que temos hoje e aquilo que a sociedade reivindica. Respeito aos contratos. Premissa dessa transição será naturalmente o respeito aos contratos e obrigações do país. Superávit primário. Vamos preservar o superávit primário, o quanto for necessário, para impedir que a dívida interna aumente e destrua a confiança na capacidade do governo de honrar os seus compromissos. Estabilidade e crescimento. Quero agora reafirmar esse compromisso histórico com o combate à inflação, mas acompanhado do crescimento da geração de empregos, da distribuição de renda. Só a volta do crescimento pode levar o país a contar com um equilíbrio fiscal consistente e duradouro. A estabilidade, o controle das contas públicas e da inflação são hoje um patrimônio de todos os brasileiros. Não são um bem exclusivo do atual governo, pois foram obtidos com uma grande carga de sacrifícios, especialmente dos mais necessitados. Mudanças com democracia. O novo modelo não poderá ser produto de decisões unilaterais do governo, tal como ocorre hoje. Nem será implantada por decreto de modo voluntarista. Será fruto de uma ampla negociação nacional que deve conduzir a uma autêntica aliança pelo país. As mudanças que forem necessárias serão feitas democraticamente, dentro dos marcos institucionais. O governo não quis se pronunciar sobre as declarações de Luiz Inácio Lula da Silva. Em Gravatá, no interior de Pernambuco, o candidato do PSDB à presidência da República, José Serra, comentou a carta do PT. O candidato considera que Lula adotou agora as ideias que ele, José Serra, defende, entre elas a adoção das metas de superávit primário e o respeito aos contratos. Olha, tudo que eu espero é que a oposição possa ir se aproximando das teses da responsabilidade, da calma, do cumprimento de contratos e tudo mais. No passado não faziam isso, mas eu espero que agora cheguem perto disso. Nós vamos manter a lei de responsabilidade fiscal, que significa o governo não poder gastar mais do que ele tem. Esta é uma lei, inclusive, pela qual nós batalhamos bastante no passado.
ao mesmo tempo as metas de inflação, nós vamos manter a credibilidade, respeitar contratos, não dar calote. Isso é o essencial. Com calma, sem nervosismo, fazer o Brasil crescer e aumentar as oportunidades de emprego. O candidato do PPS, Ciro Gomes, disse hoje que o pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, tenta parecer o que não é, se submetendo ao capricho dos especuladores. Ciro Gomes também falou como pretende enfrentar o nervosismo do mercado financeiro se for eleito presidente. A economia brasileira precisa crescer. Só crescendo, esses problemas ficarão completamente relativizados. Para crescer, nós precisamos reformar o sistema tributário, precisamos refundar as bases do financiamento da Previdência Social, precisamos eliminar o déficit nas contas externas do Brasil e aí nós obteremos um prazo mais longo negociadamente para os vencimentos da dívida. O candidato do PSB, Antony Garotinho, não quis comentar as propostas econômicas da Carta Compromisso do PT. O ex-governador do Rio de Janeiro passou o dia reunido com assessores e gravando programas para a campanha. As Williams vão largar na frente no Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1 na Alemanha. Pela quarta vez este ano, o colombiano Juan Pablo Montoya foi o mais rápido. Michael Schumacher teve um problema de câmbio e enfrentou a classificação com o carro reserva. Mas foi nos próprios erros que ele deixou escapar um tempo melhor. A Williams dominou. Primeiro com Ralf Schumacher, depois com Juan Pablo Montoya, que agora é o piloto com mais pole positions em 2002. Vai largar na frente pela quarta vez. Ser rápido não tem sido difícil para Montoya. O problema tem sido terminar as corridas. Nas duas últimas provas, ele esteve liderando, teve chance de vencer e acabou abandonando com o motor quebrado. O colombiano continua confiante. Diz que durabilidade não vai ser problema. O ponto-chave da prova serão os pneus. O grid ficou assim. Na primeira fila, duas Williams. Montoya em primeiro e Ralf Schumacher em segundo. Na segunda fila, duas Ferraris. Michael Schumacher em terceiro e Rubinho em quarto. E na terceira fila, duas McLarens. David Coulthard em quinto e Kimi Raikkonen em sexto. Felipe Massa é o 11º. Henrique Bernoldi, o penúltimo. 21º. A Rede Globo transmite o Grande Prêmio da Europa amanhã ao vivo às 9 horas da manhã. Veja a seguir, com a ajuda do juiz, a Coreia do Sul faz história na Copa. De novo, a torcida pintou o país de vermelho. Fórmula 1 2002. Oferecimento Brasil Telecom, ultrapassando limites em telecomunicações. Cartão Real, o cartão da sua vida. Ipiranga, gasolina garantida num rígido controle de qualidade. Antártica, com Antártica é mais gostoso. E novo Corsa, o superdotado. Estão abertas inscrições para a 4ª edição do concurso Banco Real Talentos da Maturidade. A Maria Aparecida começou a escrever por causa do concurso. A Ida já tirou os pincéis da gaveta. E olha eu aí afinando a voz. Só de participar é uma alegria, mais uma motivação para continuar produzindo. Participe ou incentive alguém a participar. A gente ainda tem muito o que fazer na vida. Banco Real, o banco da sua vida. Ei, vai uma pipoquinha aí, doutor? Não, obrigado. Wilson, você não acha que a gasolina que colocaram no carro estava batizada? Será? Quer que empurre? Tá batizado. Bidu. Cuidado, quem é apaixonado por carro só para nos postos Ipiranga, que garante seu combustível com rigoroso controle de qualidade. O Brasil entra em campo. O coração bate mais forte. O pulso acelerado. O suor frio. A emoção aumentando. A garganta seca. E uma vontade de pedir. Dá Antártica! Agora! Torcer pelo Brasil com Antártica é mais gostoso. Ele tem um cérebro. Com seus microcontroladores, o BCE gerencia praticamente todas as funções eletroeletrônicas do veículo. Presta atenção! Autoclutch é o sistema de acionamento automático da embreagem, conjugado ao câmbio manual no motor 1.0. Você não precisa fazer nada. Chegou o novo Corsa, o superdotado. Não entendeu? Eu não acredito. Então vai dar uma voltinha que você vai entender tudo.
tecnologia em transmissão de dados e voz não tem limites. Armazenamento e gerenciamento de dados não tem limites. Velocidade na internet, economia, não tem limites. Soluções em telecomunicações da Brasil Telecom. Brasil Telecom, é você sem limites. Neste sábado, em Supercine, Richard Gere vai enfrentar a Justiça Vermelha. Está em território chinês, está sujeito à lei chinesa, é assim que funciona. Esse empresário viajou a negócios, mas se envolveu com uma bela jovem e acabou acusado de assassinato. Acha que eu matei? Agora, ele está vivendo um verdadeiro inferno na prisão e precisa provar sua inocência antes que seja tarde demais. Você será morto com um tiro e o custo da bala será cobrado de sua família. Justiça Vermelha, neste sábado, depois de Zorra Total, em Supercine. Três erros da arbitragem eliminam a Espanha e dão à Coreia do Sul a chance de sonhar com uma final da Copa do Mundo. Uma cidade vestida de vermelho. A população de Quantiu virou uma enorme torcida organizada. Febre que contagiou também torcedores de outros países. O desempenho surpreendente da seleção coreana uniu o país num só grito e fez a paixão pelo futebol crescer como nunca aqui na Coreia. Mas a torcida, que lotou o estádio de novo, queria mais contra a Espanha. No lugar, Michel Ragunaf, de Trinidad e Tobago, marca a saída de bola. Novo erro da arbitragem. O outro auxiliar, Ali Tomozange, de Uganda, que vê impedimento. A decisão vai para os pênaltis. Que o goleiro se adiantou quase 2 metros antes da cobrança. A Coreia não desperdiça nenhum pênalti e derruba outro favorito. Os espanhóis choram e reclamam com razão da arbitragem. Mas a torcida, que nada tem a ver com isso, de ver na final, junto com a Coreia, é claro. Na Espanha, a reação foi de revolta com a atuação do árbitro egípcio Gamal Gandour. Em Madrid, as comemorações deram lugar à indignação quando o juiz andou. Em Sevilha, onde está sendo realizada a reunião de cúpula da União Europeia, o presidente do governo espanhol, José María Aznar, fez cara feia, mas evitou reclamar da arbitragem. Já os jornalistas espanhóis na cúpula não pouparam palavras de revolta. Para os espanhóis, a Coreia do Sul vem sendo beneficiada pela arbitragem. Torcedores lembraram o jogo contra a Itália nas oitavas de final, que estava livre para fazer o gol de ouro dos italianos. O Marca, principal jornal de esporte na Espanha, estampou a manchete "Assalto" em sua edição eletrônica. Para El Mundo Deportivo, a seleção espanhola caiu nos pênaltis com decisões lamentáveis do árbitro. O jornal El País disse que as decisões do juiz prejudicaram a Espanha, mas faltou determinação a uma equipe que queria ser campeã do mundo. E para o Gazzetta dello Sport da Itália, a Fúria teve pelo menos um gol anulado erradamente. E agora, os espanhóis estão urrando de raiva, como os próprios italianos. Arnaldo, a Espanha está fora realmente por causa de um erro do juiz? Foi uma péssima arbitragem do árbitro do Egito, El Gandour. A bola não saiu, e esse erro foi na prorrogação. E era de importância vital para o resultado do jogo. O que a gente pode esperar agora para esses próximos jogos tão definitivos, semifinal e final? A FIFA prometeu escalar os melhores árbitros do mundo. Portanto, nós vamos aguardar melhores arbitragens. Você arriscaria dizer algum nome que pode estar aí na arbitragem do jogo do Brasil nessa semifinal? Bussaim, da Arábia Saudita, Kim, muitos árbitros vão ter chance de apitar. Mas o Meyer também pode apitar um jogo do Brasil. Portanto, a gente tem que esperar que eles tenham sorte e que sejam felizes nas arbitragens. Em relação ao Ronaldinho Gaúcho, qual tem sido o comportamento da FIFA em relação a um problema como o dele de cartão vermelho? Então vamos torcer para ser um jogo mesmo, né? O orgulho dos coreanos aumenta a cada nova conquista. A vitória sobre a Espanha uniu o país numa histórica festa vermelha nas ruas. É na solidariedade que germina a onda vermelha. É na ironia que ela cresce com o número 4, símbolo supremo de azar aqui, agora buscando a sorte de ficar entre os 4 finalistas. É na coragem que essa onda se dissemina. Trocar o conforto do sofá de casa pelo chão duro, o aperto, o sol escaldante, o sufoco. Uma escolha que o passado nos ajuda a compreender. A Coreia já sofreu muitas guerras, já foi dominada por muitos povos da Ásia. Amarga dor de ter sido dividida ao meio há 50 anos. Por isso, os sul-coreanos valorizam o espírito da união. Aqui, na alegria ou na tristeza,
Definitivamente é preciso estar sempre junto. Mas nem eles imaginavam que o sonho da Copa pudesse reunir tanta gente. 5,5 milhões de torcedores nas ruas, segundo a polícia, quase o dobro do que se viu na noite em que a Coreia derrotou a Itália. Mar de uma única cor que muda de tonalidade seguindo a regência dos nervos. Um vermelho que puxa para a vergonha no time que não desencanta. Um vermelho de sangue que esquenta quando o gol passa perto. Que ferve a ponto do torcedor passar mal. Ele quer entrar no jogo para decidir. Mas é vermelho de coração aquele que pede aplauso, que invoca fé, chama a alma para perto. Não bastam 120 minutos, é a agonia que castiga até o último pênalti. Pois essa também é a cor da lava de um vulcão que aqui explode em glória. Foram-se os portugueses, os italianos e agora os espanhóis. A Legião Vermelha vai levar sua alegria para a semifinal. Antes, celebra a euforia de quem faz história. Vive um conto de fadas de uma só cor. Uma das cidades que vivem mais intensamente esta Copa é Hiroshima. Destruída pela bomba atômica, ela não esquece a tragédia e sabe que o futebol pode ensinar importantes lições de paz ao seu povo. Hiroshima é como dizer tragédia. Mas a cidade moderna e sofisticada, que para ver a Copa, conseguiu vencer a morte. No dia 6 de agosto de 45, um avião americano despejou sobre Hiroshima a primeira bomba atômica da história. O museu da cidade preserva a memória do horror. 350 mil pessoas foram expostas à explosão de 300 mil graus. O impacto foi brutal, destruiu tudo num raio de 2 quilômetros. O resto foi torrado por uma onda de calor destruidor. Só ficaram restos de vidas interrompidas. O triciclo, a marmita, as moedas, as garrafas derretidas. Imagens da época mostram mortos-vivos à espera de tratamento precário. Vítimas sem salvação. Corpos transformados numa chaga só. E as consequências da radioatividade ainda estavam por vir. 140 mil pessoas morreriam nos 4 meses após a explosão. Pessoas sofrem até hoje as consequências da radioatividade. Relembrar com tanta força o passado não impede a população desta cidade japonesa de viver intensamente o presente e até de lamentar por Hiroshima não ter sido escolhida como uma das sedes desta Copa. Na esquina do museu, a torcida lota o bar, grita, torce, como em qualquer lugar do planeta futebol. O diretor do museu confirma: a cidade não vive em função do passado. A tragédia está gravada nos corações, mas a vida continua. Queríamos ter recebido o Brasil, diz ele, sediado jogos. Infelizmente não deu. Mas a gente se emociona cada vez que os jogadores trocam camisas em campo. É um gesto de paz, diz o diretor. E aqui em Hiroshima, sabemos bem o valor da paz. Coisa que se aprende desde pequeno. Esses japonesinhos são cidadãos do mundo da bola. Camisa da França, o garoto usa a pulseira com o nome do time que mais admira, Brasil. O futebol ensina tolerância e dá esperança de que o mundo destas crianças não repita os erros horríveis do passado. Daqui a pouco, uma conversa com Galvão Bueno. Outras notícias da seleção e um passeio pela nova casa do Brasil na Copa. Em todo lugar, pelas ruas do país, tá todo mundo junto, na vontade de ser feliz. Vibra com o coração e na garganta o grito de gol. Essa magia sacode o Brasil. Levanta a galera, deixa todo mundo ali. É a torcida do Brasil, futebol e paixão. É bola na rede, Coca-Cola na mão. Só mais um pouco, amor. Enquanto isso, eu vejo aqui no Itaú Bankline comanda a nossa conta. Pelo Itaú Bankline, você paga contas. Saldo negativo. Amor, você passou cheque? Passei. Legal. Faz consultas. Resgatou os investimentos. Resgatei. Lindo. Investe, obtém crédito. Gastou no cartão? Gastei, amor. Maravilha. Tudo pela internet, tudo verdade. Só o marido compreensivo é ficção. Itaú Bankline, o banco pela internet que o Itaú fez pra você. Aí um skin pra todo mundo, hein? Que isso, Dudu? Um skin pra dar uma aquecidinha. Cadê a escola, Dudu?
Escova, isso é uísque do bom, você é gringo. Já viu futebol com uísque? Uísque bom, rapaz, quente, coisa boa. Alô. Vamos no banheiro, gente? O banheiro é pra cá. Dudu, não dá não. Que é isso? Esse gelo, Dudu. Que tem o gelo? Até o gelo é quadrado. Não, amigos, olha Pra gente você tem que ter escola, se não for escola não tem futebol. Dudu, vai torcer pra Escócia, vai! Cerveja que desce redondo. Copa 2002, oferecimento Brahma, refresca com Brahma Brasil. Casas Bahia, um golaço em móveis e eletrodomésticos. Coca-Cola e você, juntos na paixão pelo futebol. Volkswagen, novo Polo, tudo de melhor está aqui. Itaú Bankfone Bankline, conveniência feita para você. E Biotônico Fontoura, uma colherinha é fome na certa. O mundo já sabe quais são as 4 melhores seleções do planeta. Glenda Kozlovski. Entre os classificados, temos apenas 2 campeões do mundo. São 3 títulos ganhos pela Alemanha e outros 4 pelo Brasil. Veja agora como ficaram as semifinais da Copa. Na terça-feira, a Alemanha decide uma vaga na final contra a Coreia do Sul, em Seul. É a primeira vez que um time asiático chega às semifinais de um Mundial. Já o Brasil vai se encontrar com a Turquia na quarta-feira em Saitama, no Japão. Será a revanche tão esperada pelos turcos, que perderam por 2-1 na partida de estreia. Os 2 jogos da próxima fase serão disputados às 8h30 da manhã. O repórter Mauro Naves também está aqui na concentração da seleção brasileira e conversa agora com o jogador Gilberto Silva. Mauro. O técnico Luiz Felipe não fez questão nenhuma de esconder que preferia enfrentar Senegal, que ele considera mais irresponsável taticamente. Saber do Gilberto se você tem essa mesma opinião. Olha, acho que agora vai ser diferente, né? Tanto o Senegal ou a própria Turquia, vamos encontrar dificuldades muito grandes. Mas é aquele fato, acho que ninguém gosta de enfrentar o mesmo adversário que já enfrentou a primeira vez numa Copa do Mundo. Não dá para corrigir erros, por exemplo? O que vocês erraram no primeiro jogo, acertar agora? Lógico, acho que mesmo com as vitórias que temos tido até agora, você sempre tem que procurar melhorar alguma coisa. E sem dúvida a equipe vai entrar bem mais precavida, porque agora é uma semifinal e a cautela para esse jogo aumenta e a tensão também é bem maior e você fica atento a todos os detalhes. A Turquia vem aí com sabor de vingança, será? Teve aquela história do pênalti do Luizão, vai ter esse tipo de dificuldade também, né, Gilberto? Sem dúvida sim, né? Vão querer, acho que eles já estão marcados na história e nós vamos ter que fazer prevalecer a nossa tradição, o nosso futebol brasileiro e vamos procurar fazer o nosso melhor para a gente levar o futebol brasileiro a mais uma final. Ok, obrigado. Tomara que isso aconteça mesmo. Fátima. Essa nova sede aqui do Brasil fica na periferia de Tóquio. A cidade de Omiya está localizada numa região com mais de 1 milhão de habitantes. Um lugar conhecido pela tradição oriental e que guarda relíquias de um dos maiores ídolos da música ocidental. Omiya, na província de Saitama, foi a cidade que Yoko Ono escolheu para criar um museu em homenagem ao marido John Lennon. O casal costumava passar férias na região. São 2 andares, com fotos, objetos, instrumentos musicais e a música de John e dos Beatles. O museu é a maior atração turística da cidade. Aqui não há tantos brasileiros como em Hamamatsu. Hoje, desde cedo, alguns já faziam plantão no hotel à espera dos jogadores. 1.100.000 pessoas moram na região e a maioria trabalha em Tóquio. Mas esse corre-corre do dia a dia nada tem a ver com uma das principais atividades econômicas de Saitama. Elas parecem plantas comuns, mas não são. Este é um jardim de bonsai, algo típico da cidade. Aqui há pequenas árvores que valem como joias. Bonsai em japonês significa árvore que cresce no raso. As plantas são achadas em florestas e tratadas como objetos de arte. Esta tem 400 anos e custa o equivalente a R$196 mil. Há muitos jardins como este em Omiya, que vendem para todo o país. O bonsai mais barato aqui sai por cerca de R$700. Ramo no San tem 70 anos. Há 40 vive disso.
Quem cuida de um bonsai deve ser como um atleta, dedicado, persistente e disciplinado, ensina Ramo, que está entusiasmado com a atuação do Brasil na Copa. Ele exibe o jornal do dia. Ronaldinho. O sucesso do futebol brasileiro, como o bonsai, também pode durar muito, se for bem cuidado, como vem sendo nesta Copa. Galvão, o próximo jogo certamente vamos ter uma equipe diferente, Ronaldinho não jogando e dúvida do Ronaldo. Dá pra gente arriscar alguma coisa? Bom, o técnico Luiz Felipe Scolari passou aqui agora porque ele saiu para dar a caminhada, a corrida dele, ele está sempre cuidando da forma e acho que é o momento em que ele fica pensando, né? Uma coisa é certa, hoje não tem treino para quem vem jogando, não. É só para quem não vem jogando. Ele está muito preocupado com o cansaço. Ele viu que a Espanha morreu no fim do jogo, que a Turquia também se sentiu cansado, que o time de Senegal praticamente não andava. A definição fica para amanhã. Mas uma coisa está certa, o Kaká, que é o substituto natural, não entra. Ricardinho também não. Dúvida, ou Edilson ou Juninho. Estou com crédito aqui para arriscar? Sempre. Joga Juninho. É mesmo? Vamos esperar para ver. Acho que por que ele jogaria? Por que você está arriscando tanto assim? Para ele mexer o mínimo possível na estrutura do time. Bom, então vamos Seria ver. a opção. Joga, Juninho. Então tá bom, obrigada. Nós vamos voltar agora aos nossos estúdios no Brasil com o Chico Pinheiro. Boa noite para você, Chico. Boa noite para o Brasil todo. Boa noite, Chico. Bom dia, Japão. Bom dia para vocês aí no Japão e uma boa noite para você aqui no Brasil. O Zé é o homem da grua, ele vem do céu para você conferir 2 sorteios agora. Vamos ao primeiro, Vivian. Os 2 últimos carros dos 8 deste sábado. O primeiro carro vai ser sorteado agora. Você encontra a revista Show de Gols em Maringá, na Lotérica Norte do Paraná, com a Rosália. Olha o segundo gol saindo agora. Em Sobradinho, a Lotérica Sobradinho com o César. Adriana Colim levando os 2 cupons para a conferência das auditoras Ernest Young. Renata e Simone. O primeiro cupom já está conferido. Atenção, você fica sabendo agora quem leva o 7º gol de hoje. Raquel Marisa Mazuti, de Santa Juliana, Minas Gerais. É o Brasil inteiro ganhando. Macapá, olha aí, Jorge da Silva Martins. Você leva o 8º gol desse sábado. E você sabe, agora tem ainda mais 20 gols, 10 polos. A promoção vai até o dia 14 de julho. E vem aí a novela que o Benedito fez para sua sogra. Esperança.